Boa tarde, pessoal. Então, nessa palestra aqui, eu vou tentar falar o básico para vocês aí dos tipos de investimento que existe, como que você pode já começar a investir, né? Tipo, o objetivo dela hoje é você sair com uma noção, pelo menos, dos tipos de investimento que existem, os melhores para os seus objetivos e tudo mais. E já consegui sair daqui e já, se você quiser, colocar o seu dinheiro em algum lugar. Tipo, vai ser muita informação, porque, né, tipo, sei lá, eu suponho que deve dar uns 40 minutos mais ou menos. E eu vou falar muita coisa. E é uma coisa um pouco mais técnica às vezes, então é possível que, tipo, vocês não peguem tudo, mas vai estar no YouTube qualquer coisa, se vocês quiserem voltar e tudo mais. Pode me parar também no meio qualquer coisa para fazer pergunta, porque pode ser que eu esqueça de alguma coisa ou que eu explique mal ou alguma coisa assim. Então pode parar e me perguntar e eu acho que é isso. Ah, eu tô ouvindo um retorno aí. É do Alô, Luiz alô. Felipe. É o microfone dele que tá aberto. Tem como se mutar? Ah, acho que eu te consigo te mutar aqui. Foi? Ele já se mutou. Ah, não, isso, beleza. Tá, esse primeiro slide aqui eu vou passar reto nele de início, mas são informações importantes que eu vou voltar nele ao longo da palestra para explicar um por um. E, são bem importantes aí para certas coisas aí. Tá, o início então, eu acho que o mais importante de início para vocês entenderem é as duas grandes diferenças entre os dois grandes gêneros, vamos dizer assim, de investimento, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa se consiste basicamente em você emprestar o dinheiro para alguma instituição e aí você recebe então os juros em cima desse dinheiro que você emprestou de volta, né, como lucro ali. E a renda variável seria como se você comprasse de fato uma parte de uma instituição. Eu coloquei aqui um ativo porque pode ser uma empresa, pode ser um imóvel, meio que pode ser qualquer coisa. Mas aí, se consiste em você comprar uma parte disso, né? E o seu lucro seria em cima da valorização ou da desvalorização disso também. Porque pode ser que você perca dinheiro se essa coisa que você tenha comprado desvalorize, né? Então na renda fixa, vamos começar, que como você está emprestando um dinheiro, né? De um modo geral, vai ser um investimento mais seguro. E com um rendimento mais fixo também. Porque vai ter ali, tipo, por exemplo, na poupança, você empresta o dinheiro para o seu banco, de certa forma, e aí você vai receber todo mês ali uma porcentagem desse dinheiro de volta, né? Então é um rendimento garantido que você vai ter e com uma segurança muito alta, porque o único grande problema que pode acontecer é o banco falir, por exemplo. Mas mesmo se o banco falir, tem um negocinho aqui que chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele basicamente garante até um certo valor, no caso 250 mil reais, né, é, o seu dinheiro. Né? Então, se você está com seu dinheiro na poupança e o banco fale por algum motivo, e você tem menos de 250 mil reais, você vai receber todo o seu dinheiro que você perdeu no banco. Então, é uma instituição, né, do governo justamente para garantir essa segurança no seu investimento. E para. É isso. Ganhos menos expressivos, né? Como eu falei, como é um empréstimo, você vai ganhar só uma porcentagem pequena desse valor, relativamente pequena. Então, os ganhos não vão ser muito grandes, você não vai conseguir multiplicar o seu dinheiro com renda fixa. E a liquidez é demorada, geralmente. O que é a liquidez? É tipo a velocidade com que você consegue recuperar o seu dinheiro. Então, você investiu em algum lugar e aí está precisando do seu dinheiro para hoje ou para amanhã, alguma urgência, você precisa do seu dinheiro agora. Se a liquidez for uma liquidez alta, então você pode pedir ali para pegar o seu dinheiro no mesmo dia, no dia seguinte, você já vai ter o dinheiro com você. Agora, se a liquidez for baixa, for demorada, pode ser que o seu dinheiro precise ficar lá meses, anos até, dependendo. E você não vai poder ter acesso a esse dinheiro, tipo, de jeito nenhum assim. Porque, né, questão de contrato e tudo mais. De um modo geral, a liquidez é mais demorada, mas deve depender muito também. Na poupança, por exemplo, a liquidez é imediata. Se você quiser, você pega o seu dinheiro na hora ali, passa para conta corrente e faz o que você quiser com ele. Já para renda variável, né? Ela tem a possibilidade de rendimento negativo, então ela definitivamente não é tão segura quanto a renda fixa. Porque, por exemplo, na bolsa, você compra uma ação de uma empresa, como se você tivesse comprado uma parte dessa empresa. Então, se a empresa diminui o valor de mercado dela, você vai perder dinheiro, porque se você for vender essa ação dessa empresa, você vai vender ela por mais barato que você comprou. Pode ser também que a empresa vá falir, por exemplo, e aí você pode realmente perder todo o dinheiro que você investiu nela, né? As ações elas vão valer nada, porque a empresa faliu.
E nesse caso, o FGC não garante esse investimento, né? Justamente também por ser um investimento bem mais arriscado. Mas, apesar disso, a renda variável ela possibilita com que você possa multiplicar o seu capital. Então, por exemplo, você pode comprar uma ação de uma empresa menor e pode ser que ao longo de, sei lá, 2, 5 anos, essa empresa multiplique 5, 10 vezes o valor de mercado dela e a sua ação vai também multiplicar 5, 10 vezes o valor dela. Então você vai conseguir vender por 5 a 10 vezes o valor que você comprou ela. Então, apesar do risco ser bem maior, você tem uma possibilidade muito maior de lucro também. E a liquidez, de um modo geral, também é mais imediata. Então, de um modo geral, por exemplo, se você compra uma ação e se você quer vender ela porque você precisa do dinheiro naquele momento, você provavelmente vai vender ela no mesmo dia, talvez no dia seguinte, mas a liquidez é bem mais rápida. Então, são essas as características gerais. Assim, o mais importante é que renda fixa, você vai emprestar o dinheiro para algum lugar, e a renda variável você vai comprar uma parte de o que quer que seja aí que pode valorizar ou não, né? E aí o seu lucro vai ser justamente com base na valorização ou na desvalorização dessa coisa que você está comprando. Aí aqui tem exemplos mais específicos, né, de cada um. Renda fixa, por exemplo, vamos começar com ela que no início é mais fácil, porque, por exemplo, tem a poupança, que eu acho que todo mundo conhece, que, como eu disse, é como se você emprestasse seu dinheiro para o seu banco, e aí todo mês ele vai te pagar um juros em cima desse empréstimo. E o rendimento da poupança, ele vai ser, de um modo geral, 70% da taxa Selic. Aí, aqui começam umas coisas técnicas um pouco chatinhas. Vou voltar nesse primeiro slide aqui. A taxa Selic, então, é a taxa básica de juros, que é tipo uma taxa que o Banco Central ele estabelece ali a cada, não sei, 2 semanas, um mês, não sei o intervalo de tempo exatamente, e que é basicamente uma taxa para as outras instituições, tanto governamentais quanto privadas, meio que se referenciarem assim, para saber quanto de juros que elas devem mais ou menos cobrar de empréstimos, tanto de empréstimos que as instituições fazem para as pessoas, para os clientes, quanto para, por exemplo, as pessoas que emprestam para as instituições. Então, essa taxa Selic é muito importante para você saber o rendimento da renda fixa, porque a renda fixa, como eu tinha dito, né, de um modo geral, vai ser com base em empréstimos. Então, empréstimos e em juros desses empréstimos. Então, a taxa Selic, no caso da poupança, vai ser 70% da taxa Selic, o rendimento dela, ao mês. Tesouro Direto, você já não está emprestando dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, você pode ir lá no Tesouro Direto, o Tesouro, não, no caso aqui não necessariamente direto, Tesouro Direto seria o Tesouro baseado na taxa Selic. Então, no caso aqui, você poderia emprestar seu dinheiro para o governo e, sei lá, daqui a um ano, geralmente quando se empresta para o governo é por tempos mais prolongados, então, sei lá, você deixa seu dinheiro lá por 1 ano, 2 anos, 5 anos, tem 30 anos, tem quanto tempo você quiser, e aí o rendimento vai ser maior proporcionalmente, né, se você deixar mais tempo. E aí depois, no final desse tempo, você vai recuperar o seu dinheiro com acrescido, né, dessa taxa de juros aí. No caso do Tesouro Direto é a Selic, tem o Tesouro IPCA, que seria uma taxa relacionada à inflação, né, voltando para o slide aqui, o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, que significa a sigla, que é basicamente a inflação. Então, por exemplo, se você investe no Tesouro IPCA, que está atrelado à inflação, e acontece uma crise muito grande no país, a inflação sobe para 12%, 15%, o poder de compra do seu dinheiro vai continuar mais ou menos o mesmo, porque, né, o que você recuperar do seu dinheiro no final do tempo ali, você vai receber junto esses 15% a mais aí de inflação que aconteceu. Então, tem vários tipos de tesouro, e não só em tesouro, mas em outros investimentos, principalmente renda fixa também, pode existir o pós-fixado e o pré-fixado. No que é isso? No Tesouro Direto, por exemplo, que é com base na taxa Selic, o pré-fixado seria eu empresto dinheiro hoje para o governo e daqui a um ano eu vou pegar ele, por exemplo, e aí, se ele for pré-fixado, daqui a um ano eu vou pegar o dinheiro acrescido aos juros que está hoje da taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje está 2,5%, por exemplo. Por volta disso, não sei exatamente. Mas se eu emprestar então hoje, daqui a um ano eu vou pegar o meu dinheiro mais 2,5%. Se for pós-fixado, então eu já não vou pegar com relação à taxa que está agora, eu vou pegar com relação à taxa que tiver no dia que eu pegar o meu dinheiro. Então, se a taxa subir para 5%, por exemplo, daqui a um ano, quando eu for pegar meu dinheiro, eu vou pegar ele acrescido a 5%. Isso aí, existem vários tipos de tesouros diferentes, com taxas diferentes, com pré-fixado, pós-fixado, é uma infinidade de coisas. E isso é bom no final porque pode se adequar a muitas pessoas, muitas possibilidades de
por exemplo, né, agora que o Brasil está numa economia meio frágil e tudo mais, muito provavelmente a inflação vai subir e tal. Então, faz muito sentido você investir no Tesouro IPCA, porque ele está atrelado à inflação. Se a inflação subir muito, se o Brasil entrar numa crise muito grande, você vai estar com o seu dinheiro meio que garantido ali, que você não vai perder muito poder de compra. A ETF, eu vou explicar primeiro na renda variável, porque é mais fácil, porque explicar na renda fixa é um pouco complicado, mas depois que eu explicar na renda variável vai facilitar. E o crédito privado é basicamente um tesouro, só que para empresas privadas. Então é a mesma coisa que a poupança, só que não é para o seu banco que você está emprestando, mas para qualquer tipo de instituição. Pode ser instituição financeira, pode ser qualquer tipo de instituição. E aí ela vai, no crédito privado, né, ela vai estabelecer, é a mesma coisa do tesouro também, né, vai ter uma infinidade ali de possibilidades de tempos diferentes para ser que o empréstimo vai durar, com rentabilidade diferente e tudo mais. Mas é basicamente, né, um empréstimo que você faz para uma empresa privada. Na renda variável, começar com a bolsa de valores, porque também é uma coisa bem comum aí que a gente ouve falar e que possivelmente vocês têm um conhecimento um pouco maior, que é basicamente uma ação de uma empresa, né? Você compra uma ação de uma empresa, você basicamente vira sócio dessa empresa, você compra uma parte dessa empresa. Então, se você compra uma ação da empresa e ela dobra de valor de mercado, você pode vender essa ação pelo dobro do preço, basicamente. Então, né, você vai estar conseguindo lucro ali pela variação de valor dessa empresa. O fundo de investimento é basicamente um lugar onde uma empresa, né, onde você coloca o seu dinheiro e essas pessoas elas vão saber mais ou menos onde investir o seu dinheiro para pegar uma rentabilidade maior possível. No caso, fundos de investimento não necessariamente vão ser em ações. Tem fundos de investimento em ações, que, por exemplo, são fundos de investimento com essa sigla aqui, FIA, né, que é Fundo de Investimento em Ação. Tem fundos de investimento em cotas, que seria como se o fundo de investimento pegasse o dinheiro e investisse em outros fundos de investimento, que pode parecer esquisito, mas faz sentido, eu vou explicar daqui a pouco. Fundo de investimento multimercado, que é o FIM, que aí no multimercado abre uma margem para muita coisa. Ele pode investir em bolsa de valores, em fundo imobiliário, em renda fixa, no que quiser, basicamente. E essa diversificação de fundos, geralmente, é justamente para cumprir a proposta que o fundo oferece, que é ter uma possibilidade de lucro grande, mas não ter um risco tão grande quanto a bolsa tem. Então, por exemplo, é muito difícil você achar um fundo que investe só em ação, porque justamente a proposta do fundo é te oferecer mais segurança. Então, geralmente, o fundo que investe em ação vai investir em cotas também, para justamente adicionar essa segurança a mais. Vai investir em renda fixa ou em fundo imobiliário, para, caso a bolsa, né, desvalorize, seu dinheiro não desvalorize tanto quanto se você estivesse investindo só na bolsa. Agora as ETFs, né, de renda variável. Então, espera um momentinho. As ETFs seria como se fosse um fundo de investimento, né? Então um fundo de investimento em ação. Então é como se, né, você vai dar o dinheiro para ele vai usar seu dinheiro para comprar ações, mas ele vai basicamente comprar, no caso da ETF do Brasil, se não me engano, ele vai comprar as ações das 100 maiores empresas da Bolsa de Valores do Brasil. Então, é basicamente isso, é um fundo de investimento que vai pegar todo o seu dinheiro e comprar a ação das 100 maiores empresas. E é uma alternativa interessante se você, geralmente, quer investir na Bolsa, mas não trabalha no mercado, né, não tem experiência de mercado, não trabalha o dia inteiro com isso, não estuda o mercado e tudo mais, porque você vai reproduzir ali a variação do índice da bolsa daquele país. No nosso caso, o índice de variação da nossa bolsa é o Ibovespa. Voltando aqui no slide, né? O índice Ibovespa, né, que é basicamente é exatamente isso. Ele vai pegar a variação das 100 maiores empresas que têm ações, né, no Brasil e é esse o índice, basicamente, é a média dessas variações. No caso, vai ser importante também mais para frente que eu vou explicar uns negocinhos, que tem o S&P 500, que é o Ibovespa da Bolsa dos Estados Unidos, basicamente. Que no caso, os Estados Unidos são as 500 maiores empresas, mas também, né, os Estados Unidos tem muito mais empresa de capital aberto e tudo mais que o Brasil. Mas esse S&P 500 é o Ibovespa dos Estados Unidos, basicamente. Então isso são as ETFs, né? No caso, a ETF da renda variável, eles compram, então, as maiores ações. No caso da ETF da renda fixa, é a mesma coisa, só que com renda fixa, né? Então, se você colocar seu dinheiro numa ETF de renda fixa, ela vai investir
um pouco em vários tipos de tesouro, em créditos privados, em várias rendas fixas diferentes. E aí o seu rendimento vai ser basicamente ali uma média do rendimento de todas as rendas fixas, né? Então, basicamente isso. E o último, que é o fundo de investimento imobiliário, que seria basicamente, é bem parecido com a ação, só que com o mercado imobiliário, né? Então, se na ação você compra uma parte de uma empresa, no fundo imobiliário você vai comprar uma parte de um imóvel. Então, é como se você comprasse, é um fundo também, né? Então, você deixa seu dinheiro lá e o fundo vai comprar uma parte de um imóvel com seu dinheiro, e aí todo mês, é como se esse imóvel fosse alugado, todo mês você vai receber uma parte desse aluguel correspondente à parte que você tem do imóvel. Então, apesar de ser considerado renda variável, né, é um investimento bem mais seguro também do que bolsa e tudo mais, porque você não vai perder dinheiro de modo geral, você vai ter uma renda ali mais ou menos fixa ao longo do tempo. E é uma alternativa bem interessante também, que eu vou mais para frente, Léo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que investiu 10 mil reais de forma variada, assim. E eu vou dar um exemplo para mostrar para vocês que quando você investe seu dinheiro de forma diversificada, a chance de você perder dinheiro é muito baixa. Então, tipo, é aquele negócio, né? A gente tem aqui renda variável, de modo geral, bolsa de valores, né? Que é uma parte bem grande da renda variável, que é muito arriscada. Então, pode ser que você não queira admitir tantos riscos assim. E tem a parte da renda fixa, que é segura demais às vezes. Você pode querer uma rentabilidade maior e que a renda fixa não vai te dar. Então, o ideal é misturar várias coisas desses, né, desses gêneros e tudo mais para conseguir o que você deseja, né, os seus objetivos. Mas antes eu vou falar um pouquinho de alguns mitos que tem com relação, né, a essa parte de investimento. Isso o que eu pensei e o que eu pesquisei, se vocês acharem alguma, se vocês tiverem alguns mitos aí, algumas dúvidas, alguma coisa, pode falar, que se eu souber responder, eu espero que eu saiba, eu vou tentar responder. Mas os dois primeiros, né, são bem comuns, eu acho que muita gente já ouviu, que são bem opostos, né, mas tem muita gente que fala isso, eu já ouvi muito, que é a poupança é o melhor investimento e a poupança é o pior investimento. Então, nenhum dos dois está 100% certo, porque a poupança pode sim ser um bom investimento, como ela também pode ser um investimento muito ruim. Isso vai depender da situação do país. E, principalmente, como eu já disse, né, a poupança, o rendimento dela vai ser com relação à taxa Selic. Então, de um modo geral, se a taxa Selic estiver alta, a poupança vai ser um investimento melhor. Se a taxa Selic estiver baixa, a poupança vai ser um investimento pior. De um modo geral, a poupança nunca vai ser o melhor investimento, porque sempre vai ter um lugar onde você pode colocar o seu dinheiro que vai te render mais e que o risco vai ser o mesmo, que eu até vou explicar um pouco mais para frente. Mas, a poupança não necessariamente vai ser o pior investimento. Pode ser que seja assim. No caso, por exemplo, do ano passado, que a taxa estava muito baixa, estava 2%, se não me engano, o seu rendimento ao ano, né, ia ser 1,4%, que é tipo bem menor do que foi a inflação, por exemplo. Então, se você deixou seu dinheiro na poupança no passado, de um modo geral, tipo, se você for analisar o poder de compra, é como se você tivesse perdido dinheiro, porque a taxa estava muito baixa. O terceiro, então, é a bolsa de valores, é jogo de azar. E, bom, tá parcialmente certo se você for tentar lucrar na bolsa com as variações diárias dela, né, que seria a especulação aí do mercado, os day traders que entrou em moda no início do ano passado, não sei, quando começou a pandemia. E isso realmente pode praticamente ser considerado um jogo de azar, porque as variações diárias da bolsa e dos preços das ações é uma coisa, às vezes, basicamente de sorte, que não tem como prever. Então, tipo, às vezes nem tem uma causa específica para aquela variação. Pode ser simplesmente porque algumas pessoas resolveram vender a ação e outras pessoas não queriam comprar, e aí desvalorizou a empresa. Mas simplesmente pelo acaso, assim. Então, realmente, se você quer se você quer ganhar dinheiro com as variações diárias ali de valores de ações, realmente é uma tarefa extremamente complicada, tanto que tem até uma pesquisa, se não me engano, não lembro o intervalo de tempo, mas não sei se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, que esses day traders, né, essas pessoas que tentam fazer isso, ao longo do tempo, depois de 5 anos ou algo assim, 4% delas conseguiu tirar algum lucro no final das contas. É tipo realmente uma coisa muito. Não dá, simplesmente não tenta e não vale a pena. Investir em bolsa de valores é assim como você investir em praticamente tudo. Você tem que olhar mais para o médio e longo prazo, que você realmente vai ter uma possibilidade de lucro muito maior. O quarto, que é investir em imóveis, é a melhor opção. É uma ótima opção, com certeza, mas tem uns poréns. Por exemplo, se você quer investir
em imóveis, não em fundos imobiliários, o primeiro grande problema é que você precisa ter dinheiro suficiente para comprar um imóvel, né? E isso muita gente não tem. Não tem 200 mil reais sobrando para comprar uma sala ali e começar a alugar. Segundo, que mesmo se você tivesse, adiciona muita coisa no meio, porque tem imposto que você tem que pagar, PVA, não sei o quê, nem PVA, sei lá, mas tem muito imposto de renda, tem a administração do imóvel e tudo mais, então é uma coisa bem complicada às vezes que você pode não estar disposto a passar por isso. O investimento em fundo imobiliário já pode ser uma questão muito interessante, porque é um investimento que você vai ter uma renda bem fixa, assim, o valor do aluguel ao longo do tempo não muda tanto e o risco não é muito grande. Então, realmente é uma boa opção, mas definitivamente não necessariamente é a melhor opção. Então, como eu falei antes, o melhor é você diversificar seus investimentos, que eu vou estar dando um exemplo mais a seguir. E o último que é, bom, só é impossível investir quem é rico. E, bom, eu acho que isso é bem claro que não, porque, por exemplo, no próprio mercado de ações, se tem a ação de uma empresa que custa R$10, se você tiver R$10, você pode comprar a ação dessa empresa e você já vai estar investindo. Tem investimento para quem tem R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, todo tipo de dinheiro. Então, definitivamente você não precisa ser rico para investir. Qualquer um pode investir, basicamente. Só precisa ter uma conta em alguma corretora, alguma coisa assim. E agora eu montei uma situação meio hipotética assim, de uma pessoa que teria R$10.000 e é uma pessoa um pouco mais conservadora, então ela não vai querer se expor tanto ao risco, mas ela quer começar a investir e tudo mais. E aí eu coloquei hipoteticamente quanto que ela poderia colocar em cada tipo de investimento e coloquei 2 cenários diferentes também, que seria um cenário com uma economia boa, uma economia em recuperação, vamos dizer assim, considerando o momento que a gente está agora no Brasil, ou uma economia em depressão, né, uma economia piorando a partir de onde a gente está agora. E, bom, então, primeiro, onde que essa pessoa colocaria, né, hipoteticamente, esse dinheiro dela? Desses 10 mil, eu coloquei, por exemplo, como ela é mais conservadora, eu coloquei 20%, que é 2 mil, em ação. E desses 20%, eu ainda coloquei metade em ações brasileiras, metade em ações dos Estados Unidos. Que, como eu disse, a maior diversificação possível é sempre melhor, então até em ação, se você puder investir em ações de países diferentes, é sempre bom. Até porque, por exemplo, quando você investe em ações dos Estados Unidos, seu dinheiro está exposto ao dólar. Então, se o dólar sobe muito e a ação dos Estados Unidos continua estagnada, você vai ganhar muito dinheiro, porque seu dinheiro que você investiu está exposto ao dólar. Então, diversificação é sempre bom. Mas tá, continuando. Metade, então, dessa R$1.000 seria em ações brasileiras, R$1.000 em ações dos Estados Unidos. 2 mil, por exemplo, a pessoa colocaria em fundos imobiliários. 2 mil no conta, e aí que entra aquela questão que eu falo da poupança. A poupança ela rende 0,7% da taxa Selic, como eu já havia dito. Só que tem lugares, por exemplo, o Nubank, se você faz uma conta lá e coloca dinheiro lá, por exemplo, só de você ter o seu dinheiro na conta, ela já vai render o equivalente ao CDI. O que é o CDI? É uma outra siglazinha chata aí, que tem relação com a Selic, né? A sigla em si significa Certificado de Depósito Interbancário, mas é basicamente a taxa Selic menos 0,1%. Esse é o CDI, só isso. E, de um modo geral, o CDI sempre vai ser maior do que o que você ganharia na poupança. Então, de um modo geral, sempre vai ser melhor você colocar o seu dinheiro, por exemplo, na Nuconta do Nubank, do que deixar na poupança de qualquer banco que seja. Apesar de que tem imposto de renda e tudo mais, mas ainda assim o rendimento vai ser maior. Então, beleza, R$2.000 na Nuconta e R$4.000 num tesouro atrelado à inflação, por exemplo. Eu achei um tesouro lá de inflação de verdade, assim, né? Como se a pessoa realmente fosse fazer isso hoje. Que rende a inflação e mais 1,5% ao ano, se não me engano. E aí eu peguei eu peguei essa carteira hipotética, né, esses investimentos hipotéticos, então eu calculei. Depois de 2 anos, que seria quando a pessoa poderia tirar desse Tesouro IPCA, né, que tem um prazo de 2 anos, depois de 2 anos, então, quanto que a pessoa teria rendido, né? Então, tem o cenário de depressão econômica. Eu coloquei aqui as taxas que provavelmente estariam, né, mais ou menos, caso acontecesse uma depressão econômica, e uma recuperação econômica também, a mesma coisa. E eu calculei aqui, já tirando imposto de renda e tudo mais. Como vocês podem ver, por exemplo, em depressão econômica, o IPCA, que é a inflação, provavelmente estaria alto, eu coloquei mais ou menos 12%. As bolsas eu coloquei como se elas estivessem negativas, né?
Então, você perderia dinheiro com a bolsa. A taxa Selic estaria baixa, por N motivos, que eu não vou explicar agora. E o aluguel eu coloquei mais ou menos igual, porque o preço realmente não varia tanto assim. E aí, depois de todos os cálculos, com o imposto já batido e tudo mais, o rendimento dessa pessoa, depois de 2 anos, desses R$ 10.000, seria R$ 627. Que não é um rendimento muito bom, obviamente, mas considerando que a gente estaria numa depressão econômica, foi um rendimento muito bom. Até se você fosse comparar, se a pessoa tivesse deixado o dinheiro todo dela na poupança, que teria rendido só R$ 281. Então a pessoa conseguiu aí mais do que o dobro do rendimento que ela teria com a poupança, com esse tipo de investimento, né? Já numa recuperação econômica, então a economia do Brasil melhorou nesses 2 anos que a pessoa investiu. Né? Então, as taxas aqui, a inflação seria baixa, a taxa Selic seria alta para tentar recuperar a inflação e tal. As bolsas aumentariam, então, né, você obteria lucro com ações e o aluguel continuaria mais ou menos igual. Então, né, depois de imposto e tudo mais, de imposto de renda, a pessoa teria um lucro de R$ 1.631, que dá o quê? Mais ou menos 8% ao ano, que também é um rendimento, com certeza bem melhor do que a gente teve aqui em depressão econômica, né? E aqui você pode perceber que na poupança, esse rendimento dela com relação à poupança não é tão melhor mais quanto foi na depressão econômica. Mas isso é justamente porque a pessoa, esse perfil aqui seria um perfil mais conservador. Então a pessoa investiu bem mais, por exemplo, em tesouro, em inflação e tudo mais, e só 20% em poupança, em ação, desculpa. Se a pessoa fosse com um perfil mais arriscado, que investisse mais em ação e tal, esse risco, né, compensaria bem mais na recuperação econômica. Mas aí é que entra, né, quais seriam os seus objetivos na hora de investir. Se você é, por exemplo, vou dar meu exemplo, eu tenho 21 anos, eu moro com meus pais ainda, tipo, meio que eu não tenho risco nenhum. Se eu perder tudo que eu tenho agora, eu continuo vivendo tranquilamente. Então, eu posso me dar o luxo de ter um perfil mais arriscado. Então, se eu quiser colocar muito mais dinheiro em ação e tudo mais, eu posso ser muito recompensado no futuro. Se você já, sei lá, trabalha, é independente, às vezes tem filho e tudo mais, e não pode se dar o luxo, você pode ser mais conservador, como essa pessoa, por exemplo. Você coloca só 20% do seu dinheiro em ação e o resto aí em coisas mais conservadoras, mais garantidas, que mesmo assim você ainda vai ter um rendimento muito maior que se você simplesmente colocasse na poupança e deixasse lá. E é isso basicamente. Eu sei que foi muita coisa e não esperem que vocês já vão, sei lá, saber como faz tudo, porque eu não sei de muita coisa, como que investe muita coisa. Eu nunca, por exemplo, tentei investir em fundo de imobiliário, que é uma coisa que eu tenho muito interesse e eu vou tentar aprender depois, porque é um investimento muito interessante. Ação também é uma coisa muito complicada, mas eu vou tentar agora dar uma noção para vocês na questão de fundo de investimento, que ele abrange uma parte muito grande dos investimentos de modo geral, né? Porque tem fundos de investimento de renda fixa, de renda variável, tem fundos de investimento de ação, de multimercado e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês basicamente como vocês poderiam já começar a investir, então, em fundos de investimento, né? Então, bom, o primeiro passo seria basicamente você escolher uma corretora, né? Porque para você investir seria como se fosse um banco, só que é um banco de investimento. Então, você abre uma conta lá, você coloca seu dinheiro, você escolhe onde você vai investir. No caso aqui, eu coloquei 4 exemplos que eu conheço. Essa questão da escolha que você vai fazer vai depender muito do banco e do seu objetivo, porque, por exemplo, tem algumas diferenças. Por exemplo, essa Clear aqui, eu conheço ela porque ela, se não me engano, ela não cobra nada para investir em ação. Então, você pode comprar ações por essa corretora e ela não vai cobrar taxa nenhuma. A XP, por exemplo, que é a que eu uso pessoalmente, ela não cobra taxa quando você vai comprar fundos de investimento. Ou se cobra, pelo menos é bem menor do que várias outras, por exemplo, como o Banco Inter. O Banco Inter eu conheço também que ele tem muitas possibilidades, você pode comprar ação diretamente, fundo de investimento, mas ele tem taxas um pouco maiores. Tem a Rico também, que eu não conheço exatamente, mas só estou mostrando algumas que existem por aí. E aí você teria que pesquisar aí mais ou menos qual que seria a melhor para os seus objetivos, né? No caso aqui, eu vou pegar a de XP, que eu já sou acostumado, e vou dar um exemplo para vocês de como vocês poderiam analisar ali um fundo de investimento para ver se seria uma boa para você investir, de acordo com os seus objetivos e tudo mais. Eu peguei aqui, então, no site deles,
na parte de fundo de investimento, né, que você vê aqui, investimento, lista de fundos, e aí tem todos os tipos de fundos diferentes. E aí, por exemplo, aqui você já consegue ver algumas coisinhas que eu tinha falado antes. Por exemplo, na parte de fundos aqui, né, das siglas dos fundos, que tem o FIA, tem o FIC, tem o FIM. E aí, por exemplo, a gente pega um qualquer aqui. Esse Quirón... Não, esse não, porque... Não. Esse aqui é bom. Por exemplo, esse é um fundo de investimento FIC-FIM. Então, ele não é FIA. Então, ele não é fundo de investimento em ação. Ele é só fundo de investimento multimercado e fundo de investimento em cotas. Então, o risco dele vai ser muito menor, né? Aqui seria um valor aí que representaria o risco do fundo. E ele é um risco 8, que é um risco mais baixo, justamente porque ele não investe em ação. E aí tem algumas características do fundo aqui que eu vou explicar um pouquinho, porque tem algumas coisas meio chatinhas aqui. Por exemplo, aqui a gente começa aqui em cima em aplicação, por exemplo. Isso é uma coisa básica que todo fundo, de um modo geral, fundos de investimento vão ter todos esses dados assim. Aplicação e resgate. A aplicação seria quanto tempo demora para, do momento que você aplicou o seu dinheiro, ele começar a render. E resgate seria, a partir do momento que você quer pegar o seu dinheiro de volta, quanto tempo você precisa esperar para ele voltar para você, né, para você conseguir ele de volta. Nesse caso aqui, esse fundo é tudo D mais zero, que significa que no mesmo dia que você pediu, você conseguiu. Então, se você aplicou hoje, vai começar a render hoje. Hoje não, porque é domingo, mas vocês entenderam. Se você pediu para tirar hoje também, você vai receber hoje. Aplicação inicial mínima e movimentação mínima. Né? Aplicação inicial mínima, então, para começar a investir nesse fundo, você precisa de pelo menos R$5.000. Esse é um fundo, como eu falei, né? Tem fundos e fundos. Esse aqui é 5 mil, tem alguns que são 10 mil, tem alguns que são 100 mil, tem alguns que são R$100, então vai depender muito. Movimentação mínima é o mínimo que você pode movimentar, né? Ou tirar ou colocar depois dessa aplicação mínima. E aqui embaixo que é as partes mais importantes, né? Algumas coisas aqui, CNPJ, tudo mais da empresa, isso aí não vem ao caso para a gente, mas, por exemplo, nas partes mais importantes, o benchmark do fundo. O benchmark do fundo seria uma taxa, né, ou um índice que o fundo tenta reproduzir. Então, nesse caso, esse fundo tenta reproduzir o CDI. Então, ele tenta reproduzir aquela rentabilidade que, como eu expliquei aqui no início, né, seria da taxa Selic menos 0,1% ao ano. Então, se a taxa Selic está, por exemplo, em 10%, o CDI seria 9,9%. Então, esse fundo, ao longo de um ano, estaria tentando ter uma rentabilidade de 9,9%. Então, a partir desse benchmark aqui, você pode ter uma noção de qual que vai ser o rendimento desse fundo. A partir daí, você pode ter uma noção, né, se ele adequa aos objetivos ou não. No caso, como é CDI, a gente já sabe que o CDI é uma taxa relacionada a Selic, que é uma taxa relacionada a juros, né? Então não vai ser um rendimento tão grande assim. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ele teve uma rentabilidade bem superior ao CDI, né? O CDI seria esse pontilhadinho aqui embaixo, e o rendimento do fundo em si seria esse amarelinho aqui. Então ele teve um rendimento muito maior. Mas, pode ser que não também. Como eu falei, são muitos fundos com muitas tarefas diferentes, com muitas variações aí de características e tudo mais. E mais 3 coisinhas aqui, que são as mais importantes, que é a taxa de administração, que vai ser basicamente a porcentagem, né, do que você colocou no fundo, que eles vão te cobrar todo ano para administrar seu dinheiro. Então, todo ano aí, sei lá, você colocou R$10.000 nesse fundo, ao longo de um ano eles vão cobrando aí 1,25% desses 10 mil, que é 12,50, né, eu acho. Mas ao longo disso ele vai te cobrando essa taxa. E para eles terem um retorno deles também, né? E aqui essa rentabilidade, só avisando que ela já está descontada dessa taxa de administração. Então, essa seria a rentabilidade líquida que você teria. Então, se você, por exemplo, colocou R$1.000 nesse fundo no dia 1º de maio, 2 de maio de 2020, né, ano passado, e tirasse hoje, você teria tido um rendimento líquido, então, de 8,5% mais ou menos. Então, você teria ganhado R$85 aí com esse fundo. Já descontando a taxa de administração. Né? E agora, uma última coisa aqui, que é meio complicadinha, que é a taxa de performance. A taxa de performance seria basicamente se esse fundo supera o benchmark, né? Então, se esse fundo supera o que ele está programando render,
20%, no caso aqui, né, como a taxa de performance ele é 20%, então 20% desse lucro excedente vai ficar para o fundo. Então, não necessariamente uma coisa ruim. Você pode olhar isso de uma forma negativa, né? Como se, obviamente, se teve um lucro maior, uma parte desse lucro que você teria foi para o fundo. Mas você pode olhar também como sendo um incentivo, né? Porque se tem essa taxa de performance, as pessoas elas vão tentar ao máximo conseguir um lucro maior para conseguir aplicar essa taxa de performance e para elas ganharem mais dinheiro, né? As pessoas que trabalham no fundo. Então, você pode olhar isso das duas formas. Nesse caso aqui também, nesse gráfico, como eu falei, né? Já é o rendimento líquido, então já está descontado essa taxa de performance. Mas basicamente isso. As estatísticas, de modo geral, de fundo. Como eu falei, eu sei que é complicado e é meio difícil, mas com o tempo vocês vão acostumando. Uma última coisa que eu não falei é a tributação também, que às vezes tem que ter em mente. Em fundo de investimento, de um modo geral, o imposto de renda vai ser descontado quando você tira o seu dinheiro. Então, você não precisa declarar ele no imposto de renda. Então, nesse caso desse fundo, por exemplo, vai ser uma alíquota de 22,5% a 15%, regressivo. O que significa? Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro no fundo, menos imposto você vai pagando ao longo do tempo. Se não me engano, é durante 2 anos ou 3 anos, não tenho certeza. Por exemplo, então, se você colocou o seu dinheiro nesse fundo hoje e tirou daqui a 2 dias, se você teve um lucro X, você só vai receber 77,5% desse lucro, porque 22,5% vai ser imposto de renda. Agora, se você resgatou lá na frente, daqui a 2, 3 anos, esse imposto já vai ser bem reduzido, já vai ser 15%. De um modo geral, os impostos ou vão ser regressivos assim, de 22,5% a 15%, ou você fixa 15%. É um negócio bem comum. Alguns não têm imposto, mas é uma coisa um pouco mais rara também. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Acho que é isso aí. Alguma dúvida? Muitas dúvidas? Eu espero. Tem uma. Pode falar. Volta na parte de renda fixa e renda variável. Aqui ou embaixo? Isso, esse de baixo. Isso, porque eu não sei se foi porque o meu Discord travou, mas eu não entendi a diferença da ETF em renda fixa e em renda variável. Então, a teoria é a mesma coisa. No caso da renda variável, a ETF vai comprar, então, as 100 maiores, no caso do Brasil, né? As 100 maiores, as ações das 100 maiores empresas, né, que estão na bolsa, e o seu rendimento vai ser a variação, aí, a média da variação dessas ações dessas empresas. Na renda fixa, seria como se, tipo, na teoria geral, como eu falei, né? Renda variável é como se você comprasse uma parte de uma empresa, renda fixa é como se você emprestasse o seu dinheiro para uma empresa. Então, na renda variável, é como se você comprasse várias partezinhas das empresas, de várias empresas, e o seu lucro final, né, é a variação. Então, na renda fixa, na ETF, é como se você emprestasse o dinheiro para várias empresas diferentes, ou tanto para o governo quanto para empresas, e o seu lucro seria a média desse rendimento aí, né, desses juros que você receberia. Então, basicamente isso. Tipo, Entendi. a teoria da ETF. Mais alguma coisa? Espero que não tenha sido coisa demais. Acho que eu falei meio rápido. Não, achei tranquilo. Eu achei muito bom também. Eu tenho uma pequena dúvida aqui. Quando você compra alguma ação no mercado de ações e tudo mais, você, por exemplo, deixa essa ação lá por muito tempo. E você, basicamente, você vira parte... Quer dizer, parte não. Você vira dono de parte da empresa. Sim, certo? Então, você ganha alguma parte dos lucros por você possuir aquilo? Boa pergunta. Tem... Aí que tá, começa a entrar em coisas um pouco mais complexas, porque, tipo, em ação, de modo geral, tem 2 tipos de ação da mesma empresa, que é justamente uma ação onde você, é como se fosse... a teoria é a mesma, né? Você comprou uma parte da empresa, mas uma você tem meio que esses privilégios aí de participação na empresa, e a outra não. E a outra seria só pela variação dela mesma. Aí, se você tem participação na empresa,
às vezes tem um tanto de coisa. Por exemplo, se a empresa vai fazer uma reunião para decidir alguma coisa financeira dela, se você é acionista dessa parte onde você tem participação nos lucros, você pode, por exemplo, participar dessa reunião, você pode votar o que quer que seja dessa empresa que pode impactar no ganho financeiro dela e tudo mais. E basicamente isso. Tipo, então você meio que tem essa opção de... Sim, Ou... E os lucros da empresa já são destinados também ao valor das ações. Sim. Depende, sim. E uma coisa sim, também... Se a empresa abre no mercado de ações, sim. Pelo menos uma parte tem que Sim. Senão Mas uma questão também que você me lembrou que eu não falei, que pode ser importante, é que, por exemplo, até na bolsa você pode ter opções mais arriscadas e opções menos arriscadas. Por exemplo, se você vai comprar a ação do Itaú, por exemplo, é bem provável que o Itaú vá falir, porque é uma empresa já muito grande, já consolidada e tudo mais. Então, é muito provável que ela vai falir, mas também é improvável que você vai ganhar muito dinheiro com isso, porque já é uma empresa que meio que não tem como mais ela crescer. Então, você vai... O lucro que você vai ter justamente é desses dividendos aí, que seria tipo lucro ao longo do tempo, que ela vai ganhando, que uma parte vai para o mercado de ação. Agora, por exemplo, você compra uma ação de uma startup, por exemplo, se ela for, né, uma empresa de mercado aberto e tudo mais, pode ser que ela multiplique de valor, então pode ser que ela multiplique 5, 10 vezes em 2 anos, então você vai multiplicar muito seu dinheiro, mas pode ser que ela falha também, vá falir, né? Então, você vai perder tudo, se isso acontecer. Então, até nessa questão de ação, tem opções bem mais seguras do que outras e etc. Então, é uma coisa bem, de certa forma, complexa, né? Mas que é bom também que abre muita possibilidade se você, dependendo do seu perfil de investidor.